Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Eu sou o Fábio e estou aqui com muita alegria para compartilhar com vocês mais uma preciosa porção da Palavra de Deus. Hoje, Josué capítulo 10, parte 1, episódio de número 906, 11ª temporada, onde estamos refletindo, estudando, meditando no livro de Josué, capítulo por capítulo. Esse é um trabalho fantástico que a gente tem disponibilizado para você de forma gratuita, trazendo para você toda a nossa bagagem aí de mais de 30 anos de ensino e aprendizado do texto bíblico, e também estudamos com afinco muitos outros eruditos estudiosos do texto sagrado, mas também buscamos de Deus a direção, a sua misericórdia e graça para a gente poder estar aqui compartilhando a palavra dele. O Adonizedeque vai trazer uma lição para as nações e para os indivíduos. Leia o capítulo 10 de Josué, leia os outros capítulos, escute os outros episódios, porque tem muita coisa legal e interessante para você aprender da palavra de Deus. Aqui no texto, no contexto, a gente aprende que esses jebusitas, eles tinham pelo menos 2 ou 3 ideias que merecem ser mencionadas. Eles tinham uma verdadeira noção da condição essencial para a prosperidade de uma nação. Pois o povo de Jebus, que chamava a sociedade de Salém, isto é, paz, e que nós conhecemos depois por Jerusalém, ou como diz no hebraico, Yerushalayim, né? Ou Yemushalayim, cidade da paz, nem sei se a pronúncia é essa, me desculpe aí, os conhecedores de hebraico, se está correto, mas parece que o mais certo é Yerushalayim. Veja, cidade da paz. O título do seu rei era Adonizedeque, significa rei ou senhor da justiça. O nome Salém, ele vai conter tantas sugestões valiosas quanto as encontradas em muitos livros sobre a riqueza das nações. Então, quando a gente observa esse nome e reflete sobre, nós temos um grande título carregado por alguém de natureza fraca. O nome e natureza nem sempre correspondem. E aqui, o Senhor da Justiça, Adonizedeque, ele é encontrado agindo injustamente. O seu título, ele não instruiu suficientemente esse governante a fazê-lo enxergar o erro dessa posição. Ele talvez seja mais facilmente levado a guerrear contra Gibeão, porque, guardado como guardava uma das grandes passagens para o coração do reino, conquistá-la parecia a melhor maneira de garantir a segurança do país contra ataques israelitas. E assim, justamente, o rei da justiça, ele ataca seus vizinhos. E como tantos outros, demonstra que a grandeza de um título, ele nem sempre corresponde à grandeza de quem o ostenta. Tão distante de nós no tempo, no espaço e nas circunstâncias, quão próxima de nós, em essência, essa característica o torna. Às vezes herdamos grandes nomes e nos esquecemos da lição do poeta. Aqueles que se vangloriam dos feitos ancestrais apenas criam a dívida, não a quitam. Às vezes Deus nos dá nomes que temos o dever de ilustrar e justificar. Filhos da luz, filhos de Deus, herdeiros de Deus, geração escolhida, sacerdócio real. Mas, meus queridos, não há jamais nenhuma discrepância entre os títulos que ostentamos
e a vida que levamos? Veja, não podemos evitar que esses grandes homens nos sejam atribuídos. Eles pertencem a todos os que nasceram de novo pelo nascimento que vem do alto. E Deus os dá para que nos guiem pelo caminho que tínhamos. Procuremos agir à altura do nosso nome e não tenhamos o triste destino de sermos condenados pelo próprio título que carregamos. Por fim, observem, a profissão ela não pode salvar da perdição. Este homem do texto, com o nome grandioso, ele parece miseravelmente desonrado, arrastando para a sua própria ruína do seu povo e de todos os que se aliaram a ele. A providência e o juízo de Deus não fazem acepção de pessoas. Colhemos o que plantamos. A obediência da fé é a salvação. Veja, a injustiça da vontade própria se torna destruição. Vejamos que temos mais do que o nome para viver, para que o nome grandioso não apenas condene apenas a uma destruição ainda maior. O verso 4 nos fala dessa ligação com a igreja como fonte de problemas mundanos. Em Josué 10,4 diz assim: venham, ajudem-me a destruir Gibeon, pois seu povo fez um tratado de paz com Josué e os israelitas, pediu ele. Os problemas que Gibeão enfrentou por causa de sua ligação com Israel ilustram a experiência de todos os que se associam à trajetória e aos destinos da igreja. Quanto à existência desse problema, embora a verdadeira igreja seja como uma arca de segurança, ela é uma arca em águas tempestuosas. Quem se une à igreja na terra, se une à igreja militante e compartilha de seus perigos. João 15,18. Enquanto o mundo estiver em inimizade com Deus, aqueles que se colocam ao lado do povo de Deus estarão sujeitos aos ataques do mundo. Perseguição, ostracismo social, calúnia, ridicularização, etc. Enquanto a igreja cumpre sua missão de conquistar o mundo para Cristo, ela trará o ódio do mundo sobre todos os que se identificam com ela, segundo Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 27. É inútil esperar receber as vantagens do cristianismo e escapar do custo delas. Lucas 14, 28. Quem quiser ganhar o céu terá que perder algo na terra. Mateus 6, 24. Mas existem vantagens nesse problema. Todo problema permitido pela providência divina é uma bênção disfarçada. Assim também é este, ele serve para um teste de autenticidade. Podem nos unir à igreja por motivos de orgulho egoísta e lucro, sob a influência de sentimentos superficiais, mas os problemas mundanos que surgem diretamente de nossas relações na igreja comprovam a autenticidade de nosso apego a Cristo, mostrando se estamos dispostos a correr perigo e sofrer perdas por Ele. Mateus 3,12, Mateus 13,21. E segundo, promove união entre os cristãos. Os gibeonitas aproximaram-se dos israelitas devido ao perigo iminente. O isolamento egoísta, o ciúme mútuo, as divisões e as disputas eclesiásticas, elas surgem em tempos de paz. A compaixão e a caridade, elas desenvolvem-se em tempos de adversidade. Terceiro, vai cultivar o desapego ao mundo. A amizade com o mundo é uma armadilha perigosa. O favor do mundo traz consigo o espírito do mundo. Na prosperidade mundana, a igreja tende a hábitos mundanos. A inimizade do mundo nos leva à compaixão de Deus e aos refúgios de uma vida desapegada do mundo.
E as soluções para este problema, nós temos Gibeão, que estava ameaçada de destruição, mas ao apelar para Israel, seus aliados lutaram por ela e Deus lhes garantiu a vitória. Deus usa nosso esforço também para cumprir suas promessas. Israel talvez esperasse que a posse da terra viesse com muita facilidade. Jericó foi conquistada por um milagre, Ai foi por uma estratégia, Gibeão por submissão, e talvez a facilidade desses sucessos tenha levado a sonhar em conquistar toda a terra, sem esforço. Mas nem todos os passos do progresso são tão fáceis. Milagres acontecem apenas onde a fraqueza os exige. À medida que desenvolvem vigor e autoconfiança, o elemento milagroso em sua experiência diminui. Nunca haverá mais ajuda de Deus do que a necessária. E assim, com a confiança e o vigor desenvolvidos por seus sucessos, vem uma pressão maior sobre suas forças. As nações do sul de Canaã se unem para se opor ao seu progresso, para tomar posse de Gibeão, que controla a entrada para a terra pelo desfiladeiro de Bet-Horon. E imediatamente, inimigos dignos de sua coragem os confrontam. Deus cumprirá sua promessa de lhes dar a terra de Canaã, mas ele empregará o esforço e a capacidade deles para concretizar sua promessa. Em certa medida, é por meio dos esforços deles que sua promessa se cumpre. Assim é toda a vida. É a herança de promessas que, no entanto, requerem nosso esforço para se cumprirem. Por exemplo, a verdade é uma terra de promessas. Só a recebemos quando Deus a dá. Somente o Espírito da verdade pode concedê-la. É uma terra que mana leite e mel, o lar dos eleitos de Deus. Mas, embora seja assim uma terra de promessas de Deus, e em um sentido especial, um dom seu, ela não chega aos inertes ou passivos, aos críticos que se acomodam em Sião. Ela chega somente aos lutadores. Quando enfrentamos corajosamente todas as mentiras, nos esforçamos destemidamente para ver, compreender e assumir a verdade. Encontramos nela um lugar em nossos corações, obedecendo-lhe. Lutamos contra as dúvidas que surgem dentro de nós e os medos que nos paralisam, e então conquistamos a posse prometida. A salvação é a promessa de Deus e uma dádiva divina em todos os seus elementos. Obviamente, está além do nosso poder alcançá-la. Somente o Deus que nos criou pode nos restaurar. E a expiação, a graça, o arrependimento, a fé e a perseverança até o fim são todos dons de Deus. Mas há a batalha de Bet-Horon. No início da vida de todo cristão e muitos conflitos depois, uma porta estreita para começar e um caminho apertado para seguir. E se não nos esforçarmos e lutarmos para alcançar o que desejamos, não o encontraremos. E Deus luta em favor daqueles que lutam por Ele. O longo dia, a noite de luar, o granizo destrutivo, tudo é divino. Por mais que minimizemos o significado miraculoso da história poética. E aqueles que almejam qualquer forma de bem encontram uma providência secreta impulsionando sua empreitada. Muitas influências cooperando com eles. Estranhas oportunidades providenciais. Um amparo divino que unindo-se fazem com que, por mais fracos que sejam mais que vencedores por meio de Cristo que os amou. Portanto, vistam toda a armadura de Deus e lutem o bom combate da fé. Nomes grandiosos não garantem
caráter fiel. A aliança com Deus nos dá promessas, mas também nos conduz a batalhas que revelam quem realmente somos. Melhor é ter uma vida coerente diante do Senhor do que apenas um título, um cargo honroso diante dos homens. Estamos vivendo, meus queridos, à altura do nome que carregamos como povo de Deus. Queremos as promessas do Senhor sem aceitar o custo da fidelidade? Tudo isso são perguntas, todas elas perguntas retóricas para a gente refletir sobre o texto. Vamos orar para a gente encerrar? Deus tem nos ensinado muitas coisas através da sua palavra. Tem um local aí para você se retirar de toda distração, para a gente, juntinho, se colocar na presença do Todo-Poderoso. Oh, Jesus, muito obrigado por nos receber na tua presença. Aleluia. Obrigado por nos aceitar, embora não sejamos dignos. Livra-nos da incoerência entre o que dizemos crer e a vida que praticamos. Dá-nos coragem, Senhor, para enfrentar as lutas que vêm por estarmos ao teu lado. E fidelidade para honrar o nome que recebemos em ti. Que nossa fé seja verdadeira, perseverante e obediente. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe grandemente sua vida, meu querido, minha querida, que sempre está conosco. Muita gente nova tem chegado. A audiência desse podcast tem crescido bastante nos últimos dias. E olha, esse vai ser um ano tremendo para a glória do nome de Jesus. Vamos alcançando muitas vidas pelo poder da palavra de Deus. Até breve. Até o próximo episódio. Deus abençoe. Tchau, tchau.